Quando veio a pandemia, não só tinha um lado de sobrevivência, mas a gente aprendeu com os exemplos, e aqui eu vou fazer só um gancho de novo de produto. A gente tinha recém lançado cursos online, onde a gente ensinava desenho, lettering na internet e cobrava por isso. Era uma plataforma de negócio de cursos online pago. Quando as crianças começaram a ficar em casa, aquilo me tocou. Eu falei assim, a gente vai abrir essa plataforma de graça. Não vamos cobrar, vamos deixar. E eu imaginava que essa pandemia, acho que quase como todo mundo no começo, ia durar 2 meses. Era 2 semanas, né? O pessoal falava. 2 semanas. Isso. Falei assim, então, vamos abrir essa plataforma e deixar essas crianças desenharem um pouco em casa, dar um alívio para os pais que também estão todos perturbados com aquele momento. A gente abriu, o que aconteceu? A gente teve 1 milhão de usuários inscritos em 2 dias. E quando aquilo aconteceu, eu falei, uau, tem alguma coisa aqui que ninguém está vendo. E foi aí que a gente decidiu criar essa área de inovação disruptiva. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Mas vamos começar contando a sua história. Vamos né? lá. Então, antes de entrar nas outras histórias, conhecer a pessoa atrás do líder, né? que você se tornou. Conta um pouco as suas origens, os seus valores, suas referências, quem te formou, a pessoa e o profissional que você se tornou. Bom, eu acho que falando um pouco de origem, eu não posso deixar de falar um pouco de família. Meus pais foram todos professores, por uma coincidência da vida. Eu acabei terminando no segmento de educação, mas tanto meu pai como minha mãe foram professores. Eu acho que pensar em educação, pensar em ensinar o outro, em pensar o bem, acho que sempre fez, acho que parte do nosso DNA familiar, né? Profissionalmente, eu fiz então administração de empresas e entrei no programa de trainees da atual Unilever, né? Eu entrei na Lida Gibbs, trabalhei lá por 7 anos, passei por áreas de marketing, de vendas e de trade marketing. Depois desse período, desses 7 anos, eu fui convidado para ir para a Kodak, nas épocas áureas da Kodak, que era uma empresa espetacular, maravilhosa, para montar um canal de vendas não existente no Brasil, que era um canal de fotografia não especializado. Então, aquele modelo que tinha, acho que a gente lembra, dos Estados Unidos, que tinha revelação dentro de loja, aquilo era não existente no Brasil. E na época eu fui para a Kodak para montar essa área toda e desenvolver esse trabalho de montar estes laboratórios e desenvolver a categoria fotográfica num canal não especializado em foto. Foi um período maravilhoso da minha vida. Eu fiquei 4 anos e meio lá, e quando eu fui participar da fusão entre a Quaker e a Gatorade aqui no Brasil. Eu fui seu diretor de vendas. Na época eu era bem jovem, eu imagino bem jovem, eu tinha 30 anos, quando eu fui participar desse processo de fusão. Fiquei lá, foi bem sucedido, e aí o Conde Faber-Castell, estou falando um pouco de história de empresa, o Conde Faber-Castell acabou me convidando para ir para a Faber, para de alguma maneira fazer essa reorganização da área comercial. Eu entrei na Faber em 2001. Mas voltando um pouquinho na história, que a gente já avançou até a Faber rapidamente. na Faber. Sim. Quer dizer, você estudou, seus pais são professores, né? Sim. E você entrou no caminho, quer dizer, conta um pouco assim como é que foi a sua infância, como é que foi essa decisão de seguir uma vida mais, vamos dizer, corporativa, de uma certa forma, né? Acho que seria... Você é de São Paulo, decidiu não né? ser professor. Exatamente. Acho que é uma coisa... Não, eu tinha na minha família, a gente sempre pensava em ensinar os outros. Eu via isso dos meus pais, né? Eu via os meus pais corrigindo provas, eu via os meus pais dando aulas particulares. Então, assim, esse lado de doação para o outro sempre foi muito importante. E, coincidentemente, morava um primo
que era do interior, ele morava em casa, é um primo mais velho, 13 anos mais velho, e que fez administração. Então eu acabava me inspirando nele. Eu olhava para um primo mais velho, bem sucedido, que também, por coincidência, foi trainee da Unilever, então, fez GV. Aquilo tudo me inspirava e me levava para esse mundo corporativo. Mas um mundo corporativo diferente. Acho que aqui tem um ponto que é interessante. Eu nunca me imaginei em corporações gigantes. Bom, eu entrei na Unilever, e eu olhava para aquilo e falava assim, eu posso fazer mais impacto talvez em empresas menores. Eu posso cuidar um pouco mais das pessoas, do meu desejo, da minha carreira, imprimir o meu DNA, talvez em corporações menores, num tempo de carreira menor. O que de fato acabou acontecendo. Né? Eu acabei migrando para empresas que eram grandes, então você pega uma Kodak, que também era gigantesca naquela época, era uma empresa de praticamente 30 bi de dólares, mas ela tinha um aspecto local muito forte, principalmente na área que eu fui trabalhar, na área que era desenvolver algo novo no Brasil. Né? Então, isso sempre me atraiu, foi isso que me levou para essas empresas menores, que eu digo menores que uma Unilever. Né? E quando eu vim para a Faber, foi exatamente o mesmo pensamento. Como é que você atua, e aí com uma conotação familiar, que eu acho que nós vamos falar um pouco mais para frente. Eu acho que também, mesmo dentro das grandes corporações, que eu fiz minha carreira em multinacional, você tem movimentos pendulares, né? Sim. Movimentos em que grandes corporações são bem descentralizadas e dão poder para as unidades. Então, você sente como se você estivesse em microcorporações, e movimentos de centralização, onde elas acabam assumindo muitas decisões e te deixando mais cooperação. Eu que trabalhei também em grandes corporações, quando o movimento era contrário, eu também me sentia muito de mãos amarradas. Sim. Nesse sentido, né? E com pouco impacto. Sim. Então, isso é que acabou me direcionando na Kodak, por isso que eu falo que foi um momento muito especial na minha vida, porque era uma empresa maravilhosa, grande, com recursos, onde eu tinha que cuidar de um negócio muito específico de inovação no mercado brasileiro. Tá? Perfeito. Então, foi e aí, te interessou a Faber-Castell nesse momento por conta do desafio de reestruturação e o que fez você brilhar mais os seus olhos? Foram duas coisas na Faber. O primeiro era esse segmento, pela minha raiz, sempre me atraiu um segmento atrelado à educação. E eu sempre tive como um princípio de vida estar atrelado ao que eu chamo de coisas do bem. Né? E na minha profissão, acho que nada melhor do que você estar num segmento que cuida da educação, que cuida do ensinamento, né? Assim, das pessoas, do ensino das pessoas. Então, isso foi um ponto que me atraiu. E o segundo era, numa empresa familiar tão centenária, eu acho que ia ser rico. Então, esse é um valor que eu tenho, que era de sempre estar perto de empresas que tinham uma cultura rica, que é diferente de uma cultura forte. Você pode ter uma cultura forte que não é tão boa. A rica, ela é extremamente positiva. Então, eu gostaria de estar atrelado a esse caminho. E tinha um ponto um pouco mais prático, que era, eu gostaria de voltar para o lado mais marqueteiro. Então, eu fiz minha carreira toda na área de vendas até então, e eu sabia que para chegar numa posição de liderança numa empresa, eu deveria voltar a atuar numa área de marketing, o que me foi, na verdade, propiciado na Faber. Então, foi por esses dois motivos que me fez caminhar para essa empresa. E conta um pouco da história da Faber, que a gente até falou um pouquinho, né, quando a gente se encontrou. Acho que super interessante, né? A história da empresa, da família, a Faber, ela tem 263 anos de existência. Assim, só para dar um parâmetro, isso foi antes da Revolução Francesa. Né? E a gente conta a história da companhia em gerações. Né? Então, as 3 primeiras gerações da empresa, elas foram períodos muito conturbados, pelo que a história nos conta, pela própria fragmentação da Alemanha. Ela não era unificada ainda. Então, teve todo um processo de unificação da Alemanha. Então, eu vou pular essa história e vou para a 4ª geração. E sempre no mesmo segmento? Sempre no mesmo segmento. Quem começou foi um carpinteiro, Caspar Faber, fazendo o primeiro lápis do mundo.
Então, o primeiro lápis do mundo? Antes não existia lápis, era desta só maneira, não, pluma com grafite, pluma. não, com grafite e madeira, não. Ele foi o pioneiro nesse desenvolvimento. Mas o grande alavancador da companhia foi na 4ª geração, com o Barão Lothar, que começou pioneiramente pensando em marca e qualidade como um ponto de diferenciação. Ele criou a marca A.W. Faber, ele ajudou a fazer as normas todas de proteção de marca na Alemanha, de registro de marca, ele fez toda a parte de normatização de produto numa Alemanha que então já estava unificada, coisas que hoje para a gente é muito comum, mas naquela época não existia. Desafios e inovações na Faber-Castell. Então, eu criei uma fórmula aqui para mim que, como a média de um CEO é de 3 a 4 anos, eu tenho que fazer alguma coisa. Que a família vai olhar para mim e vai falar, talvez a melhor opção seja continuar com você mesmo, mais 3 ou 4. Então, eu criei isso para mim. Então, quando veio a pandemia, não só tinha um lado de sobrevivência, mas a gente aprendeu com os exemplos, e aqui eu vou fazer só um gancho de novo de produto, a gente tinha recém lançado cursos online, onde a gente ensinava desenho, lettering na internet e cobrava por isso, era uma plataforma de negócio de cursos online pago. Quando as crianças começaram a ficar em casa, aquilo me tocou, eu falei assim, a gente vai abrir essa plataforma de graça. Não vamos cobrar, vamos deixar... E eu imaginava que essa pandemia, acho que quase como todo mundo no começo, ia durar 2 meses. Era 2 semanas, né? O pessoal falava. Isso. Assim, então, vamos abrir essa plataforma e deixar essas crianças desenharem um pouco em casa, dar um alívio para os pais que também estão todos perturbados com aquele momento. A gente abriu, o que aconteceu? A gente teve 1 milhão de usuários inscritos em 2 dias. E quando aquilo aconteceu, eu falei, uau, tem alguma coisa aqui que ninguém está vendo. E foi aí que a gente decidiu criar essa área de inovação disruptiva do zero, cujo objetivo era criar negócios que estimulariam o desenvolvimento da criatividade das crianças no Brasil. Esse era o nosso grande propósito. Nós entrevistamos o Júlio Landman, que justamente falou de arte e a necessidade de trazer a arte para as crianças para desenvolver criatividade. Olha, sem combinar, casamos duas conversas. Então, essa é uma... Não existe coincidência, né? Na verdade. Existem conexões. Existem conexões. E nós montamos essa área exatamente para fazer esse desenvolvimento, que era baseado em desenvolvimento interno, onde a gente iria buscar produtos que desenvolvessem a criatividade. Hoje a gente tem um programa que a gente vende para a escola de desenvolvimento de criatividade, chama PAC, Programa de Aprendizagem Criativa. E é baseado no quê, basicamente? Na verdade, você tem protótipos, é como se você tivesse problemas, você desafia as crianças a solucionarem um problema. E você fornece para a escola todo esse material, esse kit, para eles fazerem um storytelling e uma prototipação. E a gente vende isso para as escolas. Com base na arte? Ou Com base em arte e em desenho, sim. Perfeito. Sim. E a gente abriu um outro pilar que era de conexão, então, usando a palavra conexão, com startups. Então, essa foi a primeira. A gente montou uma estratégia como se nós tivéssemos um CVC, era um fundo de investimento da Faber-Castell, para investir em startups que tivessem um fit de tecnologia, estratégia e educação. Hoje, uma longa história curta, a gente tem 3 investidos que continuam com a gente, ajudando a fazer esse desenvolvimento de produtos. Mas por que eu tô contando toda essa história? Voltando para esses ciclos, essa é a maneira de você oxigenar a companhia e pensar em modelos de negócios estruturados. Numa empresa de 200 anos, é muito fácil você cair naquela armadilha de simplesmente pensar em melhoria contínua. O que é muito importante, acho que você tem que ter melhoria contínua, mas você tem que ter momentos formais que você para e repensa, mesmo que seja para reconfirmar algumas coisas. Eu acho que a continuidade ela não pode ser uma inércia, ela tem que ser fruto de um pensamento. Né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, a nossa grande descoberta foi
essa questão da inovação disruptiva que a gente foca hoje. E passado 4 anos, eu já estou criando a minha própria crise. Eu sou conhecido por criar minhas crises, né, na empresa. Eles falam isso para mim. Isso é necessário. Eles falam assim, Marcelo, quando está tudo bem, você vem com alguma coisa para desconcertar tudo. Mas eu acho que isso é muito positivo. Eu também. Né? Eu acho que é extremamente positivo você se requestionar. E requestionar o jeito que você trabalha, requestionar as pessoas. E lá todo mundo, a diretoria tem uma média de 10 anos de casa. Eu acho que isso é prova de que você requestiona e você está com eles porque é essa escolha que os dois, né, na verdade, os dois lados decidiram. Tá? E qual que é essa sua última crise agora? Onde você está colocando pressão para inovação? E isso é ligado ao próprio setor, né? Então, onde você vê que vem a próxima revolução Sim. dentro do próprio setor, dos próprios 3 pilares que você tem, né? De insumos escolares, exportação e cosméticos. Olha, a minha crise ela começa pensando nesse desenvolvimento da criatividade atrelado à tecnologia. Então, hoje, eu acho que ainda você tem muitos produtos que são físicos e você pode ter um direcionamento ou uma ligação entre o online e o offline para a educação. Então, hoje você tem muita startup que só pensa em uma delas que a gente faz. Ela só tem coisas absolutamente digitais, outras só físicas. Eu acho que tem uma combinação, acho que tem um meio termo aí. E eu faço o seguinte comentário. Existe um movimento no mundo hoje de uma desintoxicação da tecnologia. Então, se todo mundo fala, deixa eu usar um pouco menos o celular, ou deixa eu usar um pouco menos o iPad, deixa eu voltar para habilidades manuais, ou deixa eu ter um outro tipo de hobby. O que pode nos beneficiar muito, porque a gente vai ter talvez um retorno de algo que a gente ainda não foi. A gente não sofreu nenhuma disruptura tecnológica, a gente não perdeu volume em nenhuma categoria, a gente cresce ano a ano. Não perderam nada. Em nenhum país do mundo. Assim, a gente não vê nenhum dado indicando que existe uma... E talvez isso tenha uma volta para você estimular esse lado de hobby. Então, eu acho que é esse direcionamento que me chama a atenção para repensar. Eu não tenho nada ainda finalizado nem formatado desse novo ciclo. A certeza que eu tenho é que eu acho que eu fechei um. Eu fechei esse pós-pandemia, nós já tivemos 2 anos inteiros de uma venda mais voltada ao normal, e eu entendo que esse impacto dessas novas tecnologias, explorando esse lado de hobby e arte e desenvolvimento criativo, acho que pode ser o próximo caminho. Né? Aqui cenas dos próximos capítulos. Eu não tenho muito legal mais para te contar, é simplesmente essa Você está começando a criar chama. Sua crise. Cultura empresarial e sustentabilidade. Acho que tem um ponto que é muito importante, que é como eu vou usar o termo blindar, como é que você blinda essa estrutura de inovação disruptiva. Ou acelera, vou até usar outro termo, né? Como é que Né? você acelera. O grande ponto é o seguinte, a gente optou inicialmente, então essa foi o nosso começo, a nossa opção era ter esse grupo integrado na companhia, eu digo assim, era na nave-mãe, né? O que não deu muito certo. Né? Esse é o número 1. Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante. Assim, depois de 3 anos, a gente acabou desistindo porque todas as comparações eram ruins. Então, a hora que você colocava um projeto absolutamente disruptivo e inovador, que poderia ter um resultado num prazo mais longo, e eu olhava o investimento da minha fábrica, de um negócio que é incremental em lápis, que eu conheço, que eu sou líder de mercado, era óbvio que o retorno sobre o investimento dessa maneira sendo olhado seria melhor no negócio atual. Né? Então a gente começava a ter muitas discussões que acabavam freando, né, essa inovação. Depois de 3 anos a gente acabou dissociando totalmente da companhia. Então você tem hoje uma equipe que tem um budget específico, tem um planejamento separado, obviamente depois a gente consolida, mas todo o tratamento é separado. Só que a hora que você faz isso, você começa a ter um outro problema, que é aquele que tem que entregar o resultado dentro do ano. Como eu disse, nós pensamos longo prazo, mas a gente
Ainda Você tem, tem que entregar todo ano. O longo prazo Top line e bottom line anual. O longo prazo é feito de curtos prazos muito bem sucedidos, né? Ele fala, Marcelo, mas você chega aqui e tem essa pressão e o outro lado pode gastar para descobrir alguma coisa e de repente não dá certo, perde dinheiro, a pressão é só em mim. Então, como é que você lida com isso? Porque, de fato, parece que você põe muito mais pressão em um e os outros estão lá desenvolvendo e tentando. E isso vem, acho que, com muita transparência. Acho que o segredo de você estar trabalhando com essa inovação disruptiva, além de ter esse foco dos 70, 20, 10, eu brinco e falo assim, nos 70 eu vou checar todos os KPIs, eu vou olhar tudo em muito detalhe, nos 20 eu vou ter uma grande ideia de onde eu quero ir, e eu tenho 10 que eu vou colocar custo e risco. É o meu affordable loss e é lá que eu vou investir. Isso é quase que uma crença. Não tem ainda nenhuma história escrita que prove que seria esse, mas você tem, eu acredito nisso. Aí eu vou te provocar um pouquinho mais, dizendo o outro grande risco que você tem ao separar é não capturar sinergias. Sim. E eu também já vivi isso, inclusive em conselhos de empresas em que eu estou, né? Que você vai muito na inovação e aí você fala, bom, mas aí como é que tudo isso fala com o crescimento do negócio Fala atual? com o resto, como é que você aprende com eles se eles estão desgarrados? Como é que você aprende, como é que você alavanca o lápis de cor, né? Sim, Isso daí. sim. Então hoje está fazendo parte dessa crise que nós estamos criando. Estou te fazendo algumas perguntas provocativas. Não, que é ótimo, que vai me fazer pensar muito durante os próximos dias. Esse fato de como você aprende com essa inovação disruptiva, para mim, é um grande desafio. E é o que a gente fala na área de inovação. Qual é o tipo de estrutura, qual é o tipo de processo que eu preciso ter para que esse aprendizado que a gente tenha permeie a companhia inteira? Permeie as pessoas e a cultura e permeie os processos e os produtos. Né? Eu acho que essa é uma das grandes discussões que eu trago também nos conselhos. Por isso que eu estou querendo ver se você me ajuda com algumas coisas. Não. Eu vou ter humildade de dizer, eu preciso aprender ainda eu não tenho a resposta. Né? Mas eu acho que, na minha experiência, fazer essa pergunta já levanta muitas pontes. Né? Sem dúvida. Por isso que quando você disse blindar, eu não gostei muito da palavra. Porque, na verdade, o que a gente quer é não construir muros e construir pontes. Né? Então, é quebrar muito isso para poder ter essa permeada. Né? Por isso que eu te falei, mais do que blindar, é alavancar. Sim. E eu acho que essa é uma das para os nossos ouvintes, né, uma das provocações muito em estratégia e inovação. Né? Provocação muito bem aceita. Com humildade em aprender. E humildade em dizer que eu também não tenho resposta. Assim, acho que também, dentro desse mote de inovação e tudo, você tocou na palavra criatividade, né, que foi o começo da nossa... Quer dizer, de uma certa forma, né, tudo isso, quer dizer, vocês estão no negócio, de uma certa forma, de criatividade também, né, de trazer esse mundo mais lúdico para as crianças e, eventualmente, para os adultos, né, que é, de uma certa forma, essa evolução dos livros de pintura, tudo vem disso, né? Me conta um pouco, quer dizer... Como é que é esse processo criativo dentro da Fabri? Existe alguma coisa que vocês também pensam e desenvolvem? Para os próprios empregados, associados, fomentando a criatividade. Uma boa pergunta, Yapim. No processo de inovação. Eu vou abordar dois aspectos aí. Eu acho que tem um lado de inovação e criatividade dentro do seu próprio negócio. Eu não vou falar tanto de produto consumidor final, vou falar de como que a gente inspira as pessoas a pensar de uma maneira criativa e inovadora dentro da própria empresa, do ponto de vista de processos e de resultado. De novo, eu vou voltar para a cultura. A gente tem um processo lá dentro de capturar ideias de funcionários. Então, essa é a primeira coisa. É um programa corporativo, onde as pessoas todas dão ideias, se inscrevem e são premiadas pelas ideias que eles dão uma vez implantados. Esse é um deles. Existe uma outra coisa que eu gosto muito, que é ter esse contato direto com o funcionário. Né? Então, a gente instituiu um programa que é
o Café com o Presidente, onde eles podem trazer qualquer tipo de conversa, e isso é uma outra regra que eu coloquei, como estímulo de criatividade, que é as pessoas têm que se sentir livres para poder falar o que elas pensam. E isso é muito difícil. Né? Eu valorizo muito para alguém que chega para mim e fala coisa que eu não quero ouvir. Né? Gente que fala coisas que eu quero ouvir tem de monte. Aqueles realmente que falam aonde eu errei, aonde eu tenho que repensar, esses eu acho que me ajudam muito. E para isso você precisa criar um ambiente propício de confiança. Então a gente tem uma dinâmica lá dentro que gera essas conversas, que é a seguinte regra. É comigo e comigo e um determinado grupo, os diretores com seus outros grupos, os funcionários eles se inscrevem, a gente entra numa sala, essa sala não é gravada, não tem minuta, não tem nenhum conflito de interesse lá dentro, então não tem chefe subordinado dentro dessa reunião, e a gente deixa com que eles falem tudo que os aflige. Liderança e impacto positivo. Então, eu acho que esse é um ambiente que me ajuda muito. Né? Acho que do ponto de vista intelectual, eu acho que ele oferece uma exposição, uma possibilidade de fazer conexão com pessoas extraordinárias, inteligentíssimas, assim, maravilhosas. Então, isso me ajuda muito, isso acho que me inspira. Tanto é que tem duas pessoas que me inspiraram na minha carreira que são IPOers. Né? Quem são? Bom, um é o Carlos Tilken, que foi da minha época de Kodak. O segundo é o Joji Okuhara, que foi da época de Faber, né? Ele foi presidente da Faber. Mas ele me inspirava desde a época de Quaker Gatorade, porque ele trouxe o Gatorade para o Brasil. Quando eu entrei na Quaker Gatorade, ele não estava mais lá, mas ele já tinha plantado a semente de admiração. No IPO, mas também ele foi da Herbalife, não foi? Foi. Então, aí do meu lado de venda direta. Né? Boa. Então, esses dois, eu acho que o IPO Carlos esteve com a gente fundamental. também recentemente. Maravilhoso, então, os dois são maravilhosos. Quando eu olho para frente, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem, um legado, é que o nosso papel como líder numa empresa é de gerar impacto positivo, de gerar riqueza. E impacto positivo e riqueza é diferente de dinheiro só. Né? Eu acho que o dinheiro é importante, ele faz parte da riqueza, mas eu acho que a gente tem que tocar as pessoas e tocar os resultados com respeito, com integridade, com padrões éticos elevadíssimos, né? E focados em melhorar e tornar o mundo mais sustentável. Eu acho que é esse o nosso negócio. O dinheiro vai ser a consequência disso tudo. Esse é o capitalismo do futuro, né? Então, olha, já tenho até um aliado, porque eu estou assumindo agora como diretora de impacto para a América Latina. Então, já sei a quem buscar quando precisar desenvolver iniciativas aqui. Com certeza. É um prazer. Se eu puder ajudar, vai ser uma honra. Vai ser ótimo. Bom, aqui para todos os nossos convidados, Marcelo, que vem, a gente costuma dar um presente de agradecimento pela sua generosidade, pela sua entrega aqui durante o podcast. E esse presente, em geral, é um livro. Eu costumo dizer que a gente não escolhe o livro escolhe a pessoa. E é engraçado porque eu digo, eu vou dar esse daqui, e quando eu vejo, você tocou o livro por completo aqui durante o seu podcast. E esse livro também te escolheu. O livro chama O Mesmo de Sempre, um guia para que não muda nunca, do Morgan Housel. E o que me chamou a atenção é que, na contracapa, o resumo diz: em vez de tentar prever as grandes mudanças que a tecnologia e o progresso nos reservam e criar planos mirabolantes para tirar proveito delas, é mais sensato olhar o que permanece sempre igual, o comportamento humano. Então, aqui você falou muito de inovação, você falou muito de criar crises internas, mas você ressaltou que o principal que fez com que os resultados realmente viessem foi a cultura rica e o desenvolvimento de criatividade e de credibilidade com o capital e com a sua força de matéria-prima, que é humana, né? Então, eu acho que esse livro realmente te escolheu e eu espero que ele possa
te contribuir para dar mais ideias, para trazer uma cultura cada vez mais rica dentro da Faber-Castell e da sua vida. Te agradeço, muito obrigado. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.